São 629 pessoas, incluindo 123 menores não acompanhados, 11 bebês e 7 grávidas. São 629 pessoas, incluindo algumas que no sábado, quando foram resgatadas do mar, tiveram de ser ressuscitadas, salvando-se de morrer afogadas por minutos. São 629 pessoas que o governo de Itália proibiu que desembarquem nos seus portos. Malta também não quis, enviando-lhes a comida que já faltava a bordo. São 629 pessoas que o novo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tentou salvar ao decidir acolhê-las. Falta salvar a própria União Europeia e isso não parece haver quem consiga. Eram 22 horas em Itália, em Malta e em Valência, cidade que se preparava para receber a chegada do navio MS Aquarius, 1 hora a menos em Portugal continental, e as 629 pessoas a bordo, mais os membros da ONG franco-alemã SOS Méditerranée que gera o navio, auxiliada pelos Médicos Sem Fronteiras, MSF. Continuavam sem ordens para rumar à costa espanhola, a 1.300 km e 3 dias de distância em linha reta. A notícia da oferta já chegara a bordo, mas faltava a notificação oficial dos Centros de Coordenação de Resgate Marítimos de Itália ou Espanha. Quando esta chegou, quase às 23 horas, o capitão e coordenador-geral do navio, Nicola Stalla, decidiu que nas circunstâncias atuais não podem ir para a Espanha. Isso significa pôr em risco o barco, a tripulação e as pessoas resgatadas. O navio está sobrecarregado e as condições meteorológicas vão piorar nos próximos dias, explicou ainda Stalla. Os 629 requerentes de asilo, refugiados e imigrantes, foram resgatados de botes e das águas do Mediterrâneo entre sábado e domingo de manhã. Muitos, 400, foram entregues às ONG pela Guarda Costeira italiana. A certa altura, no domingo, a SOS Méditerranée recebeu instruções do Centro de Coordenação de Resgate Marítimo italiano para ficar onde se encontrava, e de onde não mais saiu, a 65 km de Itália e a 50 km de Malta. Já à noite e alta a bordo quando David Luiz, médico dos MSF, afirmava que a maioria dos resgatados têm sintomas generalizados como fadiga, desidratação, dores musculares, de cabeça e enjoos, notando que as condições de stress e amontoamento em que se encontram levariam a que muitos piorassem em breve. A maioria está a dormir ao relento. Estão obviamente exaustos, estiveram expostos aos elementos, passaram 20 ou 30 horas no mar antes do resgate, descrevia antes Annelise Borges, uma jornalista a bordo. São na maioria ganeses, eritreus e sudaneses, segundo Borges. Sabe-se que umas 20 pessoas têm queimaduras graves de combustível, derramado dos barcos de borracha baratos com que deixaram a Líbia, misturado com água do mar que requerem cuidados regulares. Outros necessitam de cirurgias ortopédicas e alguns tiveram de ser ressuscitados depois de uma difícil operação de salvamento na noite de sábado. Pacientes graves a bordo. David Luiz tinha apenas um pedido, um porto de segurança onde atracar o mais depressa possível, evitando assim o risco de ter muitos mais pacientes graves com que a sua pequena equipa não conseguirá lidar. Salvar vidas é uma obrigação, tornar Itália um enorme campo de refugiados não é, afirmou o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, justificando assim a sua recusa em deixar atracar o navio, mesmo depois de uma série de presidentes de Câmara, de Nápoles a Palermo, se terem disponibilizado para acolher os resgatados. A Itália já não se curva e obedece, desta vez há alguém que diz não, escreveu na sua conta de Twitter o líder do partido xenófobo e anti-imigração Liga, que passou o dia a usar hashtags como número portas fechadas ou número portos fechados. Era uma tempestade à espera de acontecer. Salvini já tinha dito ao que vinha, em campanha e quando chegou ao governo, teve agora a oportunidade de o demonstrar.
Pedro Sánchez tentou resolver esta crise, mostrando-se solidário com os resgatados e aproveitando para dizer à União Europeia que pode contar com o seu recém-criado governo. Mas mesmo que este navio estivesse a caminho de Espanha, outros já seguiriam. Aliás, já há mais 790 pessoas resgatadas no domingo a bordo de navios da Guarda Costeira Italiana à espera de porto para desembarcar, confirmaram os seus responsáveis à agência AF. Abrimos uma frente em Bruxelas, congratulava-se Salvini, que na véspera defendera que deveria ser Malta a receber o SUS Mediterrâneo, uma vez que raramente responde aos pedidos de auxílio no mar e está mais perto de África do que a Sicília. E ainda, França empurra as pessoas de volta para a fronteira, Espanha defende a sua fronteira com armas, Itália também vai começar a dizer não ao tráfico humano, não ao negócio ilegal da imigração. A Europa vai acabar. Salvini parece ter-se esquecido que em causa estão pessoas. Mas não deixa de ter razão quando acusa a União Europeia de falta de solidariedade. E falta, como falta uma política comum, fracassadas as tentativas para levar os Estados-membros a chegar a um consenso. O resultado é que os países de chegada, Grécia e Itália, principalmente, onde segundo as regras de Dublin os recém-chegados têm de pedir asilo, nunca conseguiram gerir os elevados números de requerentes de asilo. Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da atualidade e os trabalhos mais profundos do público. Subscrever numa reunião onde Salvini não esteve. A semana passada, no Luxemburgo, voltou a falhar a tentativa de impor um sistema comum de cotas, com os ministros do interior a regressarem a casa sem acreditar que seja possível chegar a um acordo antes da próxima Cimeira Europeia, no fim do mês. Se não somos capazes de chegar a uma resposta comum aos desafios das migrações, então são as próprias fundações da União Europeia que estarão em risco, afirmou Merkel depois dos encontros da semana passada. Para o ministro do Interior belga, Theo Franken, a Europa vai acabar a não ser que os Estados-membros consigam chegar a acordo para uma abordagem conjunta, o que, de momento, não parece possível. Noemi Aquarius Olajumoka Benirã, de 30 anos, o marido e os 2 filhos, Ronaldo e Progress, nascidos já na Líbia, preparavam-se para uma segunda noite a bordo. Tive muito medo, nunca tinha visto tanta água. Nunca, contou a Benirã a Nayara Gortaza, jornalista a bordo. Quanto durará isto? Perguntou mais tarde à jornalista, bebê de colo bem agarrado a si. Faça ao não sei que ouviu como resposta. Nova pergunta. Isto pode durar um mês?